Meus amigos, minhas amigas, é muito fácil falar sobre influências espirituais. Pretendo não me alongar, é porque às vezes quando a gente começa a falar, a gente quando começa a falar, a coisa sai naturalmente e às vezes a gente não consegue parar. Primeiro porque os assuntos vão chegando em nossa mente, as lembranças, os temas vão vindo às vezes as parcerias espirituais, os parceiros espirituais também a nos ajudar na oratória, a trazer informações, né? E uma coisa que eu estava até observando, sem, não faz parte do tema, mas eu estava observando. É, todas as pessoas que me falaram que já fizeram curso de oratória, ou que estão fazendo curso de oratória, e algumas têm a vaidade de dizer assim: o que eu estou fazendo um curso de oratória é porque eu aprendi agora na oratória, etc, etc. Todas essas pessoas que dizem que fizeram curso de oratória foram as piores oradoras ou os piores oradores que eu já vi em palestras, em seminários, em casas espíritas, em qualquer lugar. Eu estou dando esse exemplo aqui, sem desmerecer os cursos de oratória, mas como diria Rubem Alves, seria muito melhor a gente pensar nos cursos de escutatória. O ser humano precisa hoje em dia muito mais ouvir, aprender a ouvir. As pessoas não aprenderam a ouvir. Quando a gente está começando a falar uma coisa, as pessoas não deixam a gente seguir o raciocínio, a gente conectar o raciocínio. As pessoas não esperam a gente concluir um raciocínio e já querem imediatamente dar uma resposta, já querem imediatamente responder, porque é uma briga de egos, uma briga de vaidade, etc. Então, os cursos de escutatória deveriam ser muito bem feitos e valorizados, porque se saber falar é importante, saber ouvir é mais ainda. É muito importante as pessoas saberem ouvir, principalmente no mundo de hoje. Então, quero dizer isso sem desrespeitar os cursos de oratória, nem as pessoas que fazem os cursos de oratória. É verdade que podem sair grandes oradores daí, mas os melhores oradores que eu já vi são aqueles que nunca fizeram um curso nenhum de nada. Os melhores passistas que eu já vi nas casas espíritas foram aqueles que nunca fizeram curso de passe em lugar nenhum. É importante dizer essas coisas, tá? Não porque eu desvalorize o estudo, pelo contrário, eu sou um professor. Eu valorizo a educação e os estudos. Mas é importante dizer que muita gente fica nessa coisa do rótulo, da vaidade. Eu fiz cursos de oratória, não sei aonde, tal, 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 tal. Você vai ver a palestra da pessoa, meu Deus do céu, dá sono, todo mundo está dormindo. Se não se mexer na cadeira, se não levantar para pegar um café, todo mundo dorme. Então é importante ter essa reflexão sobre isso, tá? Isso não é o tema do vídeo não, mas porque me veio agora. É porque alguém está precisando de repente ouvir isso aí. Bem, olha só, sobre influências espirituais, provavelmente eu tinha recebido até um agora para falar desse assunto da oratória e da escutatória, que não estava em pauta aqui. Ou seja, influências espirituais elas acontecem o tempo todo. Acontecem todos os dias, toda hora. Às vezes o palestrante está preparado para falar sobre um tema. Na hora da palestra vem temas e vem assuntos que não estão no roteiro, que não estão nos tópicos que ele vai falar. Como agora veio esse negócio da oratória e da escutatória, que não estava no meu projeto de falar nada sobre isso. Mas veio. Se veio, é porque tem alguma influência por perto, alguma influência espiritual por perto, que me fez trazer à tona esse tema. Por quê? Porque provavelmente alguém que vai ver esse vídeo depois vai se beneficiar de alguma forma ou vai precisar receber esse choque de realidade, né? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Influências espirituais ocorrem no dia a dia. A tão propalada questão do Livro dos Espíritos fala disso, a questão 459, que pergunta: os espíritos influenciam em nossa vida? A resposta dos espíritos são muito mais do que vocês imaginam. Muitas vezes são eles que vos dirigem, né? Então, eu recorro muitas vezes a questões do Livro dos Espíritos, por exemplo, porque foi algo que eu tive de estudo próximo, como eu era espírita, tá? E trago algumas respostas porque elas cabem bem para alguns temas. Hoje em dia, mesmo eu sem ser espírita, vez ou outra eu recorro aos meus estudos e aprendizados, claro, que eu tive no Espiritismo. E o Livro dos Espíritos tem algumas respostas muito fortes que até hoje me servem. Uma delas é essa. O Livro dos Médiuns me serve muito até hoje.
E o livro dos médiuns, como muita gente pensa que é só para espírita, não é. É para qualquer médium ou postulante a médium ostensivo. Então é importante dizer isso. Alguns ensinamentos do Espiritismo me servem, me serviram e me forjaram, né? E me formaram. Mas hoje em dia eu não sou mais espírita, tá? O que não significa dizer que eu não, que os ensinamentos, grande parte dos ensinamentos não me serviram. Serviram e servem até hoje. Então, influências espirituais, elas acontecem no dia a dia. No dia a dia de todos nós, influências espirituais acontecem e são normais. Tanto para o bem quanto para o mal, se você quiser interpretar dessa maneira, né? Que a gente sempre volta a frisar. Sempre tudo a gente quer sempre trazer para esse lado maniqueísta de bem e mal. Mas é só a gente dizer isso às vezes para facilitar também, para que vocês entendam. Ou seja, aquela influência positiva ou influência negativa, né? E é muito fácil perceber quando alguém próximo a você está sob influência negativa. É muito fácil de identificar. Não precisa ser nenhum gênio, né? As influências espirituais negativas geralmente ocorrem para tentar prejudicar você e atingir você de alguma forma. Quando alguns espíritos não conseguem te atingir diretamente, te prejudicar diretamente, eles vão para as pessoas que você mais ama ou que você mais gosta, que convivem com você e entram no psiquismo dela e fazem elas começarem a te atacar. Do nada. E você com certeza já deve ter tido experiências desse tipo, experiências onde seu esposo ou sua esposa começou a lhe fazer críticas infundadas, ou começou a querer lhe rebaixar ou lhe humilhar perante situações em que não é comum fazer isso. Quando você percebe uma toxicidade no ar, quando você percebe tons debochados, irônicos, que não são comuns àquela pessoa, então isso são características, por exemplo, de influências, algumas sutis e outras mais fortes, de influências negativas. É importante também diferenciar que influência espiritual não é obsessão espiritual. A obsessão se caracteriza por uma influência constante, por uma influência que dura uma boa quantidade de tempo, ou seja, resumindo, para facilitar para vocês didaticamente, uma influência espiritual é eu estar aqui agora, me deu vontade de falar uma coisa, eu falei. Uma influência espiritual é positiva ou negativa, pode ser assim num café da manhã, algum fala uma coisa, outro fala outra coisa, e aquilo passou, o resto do dia tudo normal. É uma influência momentânea, é uma influência espiritual do momento. Mas a obsessão é algo que se caracteriza por uma constância, por uma repetição e por um determinado período de tempo maior. Ou seja, você pode estar recebendo influências espirituais por 2, 3 dias, 4 dias, dias diferentes, dias meio estranhos. Agora, quando passa disso, quando dura semanas, quando passa um mês ou mais, aí você já está sofrendo uma pequena obsessão espiritual. Que começa pelas obsessões simples, né? As obsessões mais simples até as mais complexas. Então, é importante você estar logo ligado e perceber, fazer a sua autoavaliação diária sobre o que você anda falando, o que você anda fazendo, o que você anda pensando. Você, na sua busca pelo autoconhecimento, vai perceber, bem, o que é que eu, enquanto Kardec, geralmente eu por mim mesmo, o que é que geralmente eu penso? O que é que geralmente eu falo? De que maneira geralmente eu ajo diante de algumas situações? Então eu preciso ter essa ciência. Para que quando eu perceber que tem boi na linha, como diz a história, que tem alguma coisa estranha, que tem influência, tanto para um lado como para o outro, eu perceber que de repente, opa, chegou alguma coisa diferente aqui. Eu agi diferente do que geralmente eu ajo. Eu falei de uma forma diferente do que geralmente eu falo. Eu me expressei diferente do que geralmente eu me expresso. Eu pensei diferente e ando pensando muita coisa diferente do que geralmente eu penso. E eu ando fazendo muita coisa diferente do que geralmente eu faço. Aí é onde está o jogo das influências espirituais. E a gente tem que fazer isso em nós, essa autoavaliação, porque muita gente também acha que é o alecrim dourado que não é influenciado espiritualmente,
que todo mundo é menos ele. Não é assim, todo mundo é influenciado. Todo mundo, de A a Z, não tem um que não seja influenciado. Todo mundo é influenciado espiritualmente. Agora mesmo, no início do vídeo, eu reconheci que houve uma interferência de um tema, de um assunto que eu citei que não estava aqui na minha pauta de fala. Entendeu? Então é porque no meu campo, é porque aqui, na minha egrégora, alguém resolveu tocar naquele ponto da oratória e da escutatória. Né? Então, só para dizer a vocês que influência espiritual é uma coisa, obsessão é outra. A influência, ela é comum do dia a dia. A obsessão, ela se torna algo constante e algo que tem como objetivo sempre machucar alguém, sempre prejudicar alguém. A obsessão tem o fator de denegrir, de rebaixar, de menosprezar, de humilhar, de tornar as relações insuportáveis. E aí, geralmente, essas obsessões acontecem no lar. Por isso, a importância de você tornar o seu lar um ambiente o mais harmonioso possível. Energeticamente, cuidar do seu lar energeticamente. Muitas pessoas fazem o evangelho no lar, mas mesmo que você não faça o evangelho no lar, mas você procure fazer de sua casa um ambiente saudável, saudável espiritualmente, saudável energeticamente. Porque tem gente que só quer ser saudável fazendo academia, exercício, 5 horas de academia por dia. Ok, você está tendo uma vida saudável. Mas pense também na vida saudável para o espírito, não só para o corpo. Até porque você é um espírito. Se ligue nisso, tá? Vou te dar esse se ligue. Se ligue nisso. Você é um espírito, você não é um corpo. Tudo bem que você cuide demais do seu corpo, queira ter um bumbum empinadinho, queira ser a gostosinha, queira ser o gostosão, mas fique sabendo que você é um espírito. Você não é um corpo, você está dentro de um corpo. Então cuide do corpo, cuide, mas cuide também principalmente do espírito. Cuide dos seus pensamentos. Cuide do que você pensa, do que você faz, do que você fala. No final de cada dia, se autoanalise. Faça uma análise sobre o que você fez naquele dia. Analise o que você fez naquele dia. O que você pensou naquele dia, o que você anda pensando com grande frequência, tá? Os sonhos que você vem tendo, ou pesadelos, ou desdobramentos, tá? Pensa o que você anda falando e o que você anda fazendo. Não é aquela autovigilância religiosa, dogmática, ferrenha. Não é aquela autovigilância do superego, do ponto de vista psicanalítico, não é? Daquela briga do id com o superego, o tempo todo o superego está julgando, condenando. Não, mas é você, de maneira serena, sem ser de uma maneira severa consigo mesmo, mas de uma maneira serena, fazer uma autoanálise sobre o que você anda pensando, sobre o que você anda fazendo, sobre o que você anda falando, o que você anda dizendo, para você ver se está condizente com você mesmo ou se você está sofrendo interferências no seu campo. Interferências são influências espirituais. Influências são comuns, tanto para coisas consideradas boas, coisas consideradas não tão boas. E aí você vai começar a perceber: será que eu não estou sendo mais agressivo do que geralmente eu sou? Será que eu não estou sendo grosseiro demais? Eu não sou uma pessoa grosseira, mas eu estou sendo grosseiro. Por que eu estou sendo tão grosseiro assim ultimamente? Por que eu estou sendo tão raivoso ultimamente? Por que eu estou me preocupando tanto com a pessoa A, B, C ou D? É um exemplo. Por que eu estou reparando tanto nos defeitos, né, da pessoa A, B, C ou D? Porque uma coisa que a minha esposa faz todos os dias e que para mim já é normal, eu vou começar agora a implicar com ela toda hora sobre uma coisa que eu já sei. São essas questões que a gente precisa pensar. Da mesma forma, o contrário. E geralmente eu quero dizer a vocês que os espíritos utilizam mais as mulheres, porque as mulheres, elas têm mais aquela questão hormonais, os altos e baixos, né, os ciclos, as fases, as questões por conta da TPM,
Então eles se aproveitam às vezes daquela fase da TPM que já está braba, né? A mulher já está braba por si só. Ele se aproveita daquela questão para influenciar ela. Então ela que já está manifestada por si só, aí vai criar um problema por qualquer coisa. Então, um exemplo, essa caneta, vamos dizer, você que está casado aí com sua mulher, todo dia ela já sabe que você coloca essa caneta em cima da sua mesa, no seu quarto, lá na sua mesa de estudo, no mesmo lugar. Aí agora, todo dia ela vai começar a implicar contigo por causa dessa caneta. Ela vai começar a dizer, essa caneta que está ali sempre esteve a vida toda e nunca teve problema. Mas ela vai começar, é um exemplo que eu estou dando, são coisas assim que acontecem. Essa caneta, por que que está ali naquele lugar, por que que não guardou em outro canto? E por que não colocou ali? Por que você deixou jogada aquela caneta ali? Ou seja, vai se criar inferno, vai se criar problema por tudo. Quando você perceber que sua esposa está criando problema por tudo, cale. Cale porque a mulher tem sempre razão, viu? Cuidado. Cale porque também ela provavelmente pode estar ali com a TPM, uma mudança, uma situação, e pode estar sob influência espiritual. E como é que você vai saber? Aguarde os dias, vai percebendo os dias. Se com o passar dos dias você perceber que isso está durando dias e semanas, então a coisa é mais séria. Deixa de ser só uma influência para se tornar uma obsessão espiritual. E aí você vai precisar pedir ajuda à sua egrégora, aos seus bons espíritos, ou recorrer a alguém que trabalhe com espiritualidade, com mediunidade, para te ajudar nisso. Não necessariamente é uma casa espírita, mas também pode ser uma casa espírita, a uma casa de umbanda, a um lugar que trabalhe, alguém que trabalhe, que entenda do assunto. Alguém que faça apometria, alguém que faça desobsessão, alguém que trabalhe com isso para te ajudar. Entendeu? Estou sendo bem claro aqui no vídeo. Então, influência espiritual todo mundo recebe. Às vezes você está tomando um café da manhã, fala uma coisa assim, mas não entendeu nem por que você falou aquilo. Ou às vezes surge uma palavra diferente do teu vocabulário, não é? Às vezes uma influência espiritual ali, mas sutil, normal, uma conversa normal, sem ser ofensiva, sem ser agressiva. E passa. Mas às vezes, quando é que a gente percebe que tem uma influência negativa? Quando surgem comentários desagradáveis, quando surgem comentários estranhos. Isso geralmente acontece, essas obsessões, essas influências e às vezes obsessões, em relação marido e mulher, é batata. É onde mais acontece, tá? Fora isso, em relação de amigos ou relação de irmãos, é onde acontece muito essa situação de você perceber que a pessoa está estranha, a pessoa está diferente, a pessoa está falando coisas que às vezes não faz sentido, ou falando coisas para te atacar, coisas para te jogar para baixo, para jogar tua autoestima lá para baixo. Por exemplo, se você é casado com uma mulher, uma parceira, que ela sempre está do teu lado, ela sempre te ajuda, sempre te joga para cima, e você percebe que de uma hora para outra ela começa a tecer comentários te jogando para baixo, comentários desagradáveis, te colocando debaixo do chão, diminuindo, não reconhecendo nenhuma capacidade tua, nenhum talento teu, ela deixa de ser carinhosa, generosa, deixa de ser dócil, passa a ser uma pessoa rude, passa a ser uma pessoa extremamente grosseira, dura, com palavras duras e com palavras ofensivas e com ironias, deboches. Isso é característica plena de influência espiritual negativa / obsessão espiritual. Então é preciso você ter muito cuidado. Eu já passei por diversas situações de perceber influências espirituais em mim e nas pessoas que me cercam. Então é importante você prestar muita atenção nesse tema, tá? Porque você vai perceber que geralmente seu marido está diferente, sua esposa está diferente. O que é que está acontecendo, né? A mulher já tem aquele sexto sentido por si só, né? A mulher já é ligada o tempo todo. Então ela vai perceber que o marido dela está diferente. Está falando coisa diferente, está estranha,
tá estranho, ela pode achar que está sendo traída. Às vezes não é isso. Às vezes não é isso. Às vezes não se trata de traição. Mas às vezes o que é que os espíritos fazem? Eles potencializam. Vou dar um exemplo. Não tem um homem na vida e se tiver, se apresente, atire a primeira pedra, né? Não tem um homem na vida que nunca tenha andado um dia na rua, um dia na rua e viu uma mulher bonita passar e olhou assim para ela. E o pescoço virou sozinho assim. Pode ser príncipe, rei, padre, pastor, palestrante espírita, monge, yogi, pode ser o rei, pode ser o papa, pode. Não teve um homem na vida que nunca olhou para uma mulher bonita na rua, porque a beleza atrai, chama atenção, certo? E o homem tem essa coisa de ser cara de pau, né? E de ser assim, não tomar simancol, e ele olha na cara dura assim, né? Coisa do homem mesmo, do animal homem. Então não tem um homem na vida que nunca tenha feito isso. Então tudo bem, ele faz isso. De maneira até inconsciente, porque já tá na natureza masculina, no lado animalesco, né? Então ele olha para uma mulher bonita, para uma mulher gostosa, passou, ele olhou. Ok. Aí aquilo fica alimentando na cabeça dele. Alimentando um desejo, uma vontade, de uma pseudo-traição, de uma vontade, e começa a querer comparar aquela mulher que ele viu tão bonita na rua com a esposa de casa, né? Então os espíritos vão chegar nele, ó, por que tu não deixa essa tua esposa? Ela é isso, ela é aquilo, ela é tal. Começa a querer jogar a tua esposa para baixo dentro do teu pensamento. Isso também ocorre o contrário. E é bom que se diga. Sobretudo hoje em dia com a emancipação feminina em todos os sentidos, né? Então, as mulheres estão na rua, elas também olham quando elas veem um homem bonito. Homem que ela acha interessante, charmoso, bem vestido, bonito, que fala bem, ou que atrai ela pela intelectualidade, pela fala, né? Ou pelo jeito, pelo porte, pela aquela coisa do macho alfa, né? Chega o macho alfa no ambiente e elas sentem. Então elas também, opa, que é isso aqui, elas ficam ligadas. Só que a mulher não dá bandeira feito um homem dá, né? O homem vira o pescoço assim, se abestalha, fica olhando. A mulher não, a mulher ela sabe olhar, parecendo que ela tá aqui, ó, abrindo uma agenda aqui, ó. Ela faz de conta que tá anotando um negócio aqui e ela tá olhando tudo, olhando pro cara, se o cara é bonito, se tá bem vestido, como é que tá o cabelo do cara, o dente, a orelha, como é que tá tudo, minúcias que as mulheres olham, né? É assim. E aí ela achou o cara interessante, vamos dizer. É um novo cara que chegou no ambiente de trabalho dela. Aí os espíritos chegam nela e dizem, tá vendo? Esse é um homem, esse é o cara. Não é aquele marido que você tem em casa, não. Barrigudo, desmantelado, como a gente diz aqui no Nordeste, que faz isso, que joga a toalha em cima da cama, que faz isso, faz aquilo outro. Então, o que é que acontece? Ela vai começar a colocar coisas na cabeça dos espíritos. É mesmo. Aí chega em casa, o que é que acontece? Fica no imaginário dela, feminino. Eu agora tenho aquela pessoa no trabalho tão interessante. Eu chego em casa, tá esse traste aqui. Aí começa a procurar. E mulher, eu vou dizer aqui, viu? Todo mundo, mas a tal da mulher, quando ela quer arrumar uma confusão, sai de perto. Você sabe disso. Se você é casado, ou já foi casado, ou já foi noivo, ou já morou junto, você sabe que a tal da mulher, se ela quiser arrumar confusão, ela arruma. Do nada. Não precisa ter motivo nenhum. É o que eu disse. Pode ser uma caneta, pode ser qualquer coisa. Pode ser um livro. Qualquer coisa que ela quiser, um caderno. Qualquer coisa pode ser motivo para uma terceira guerra mundial. Quando a mulher está disposta a reclamar e a arengar, a discutir, meu amigo, saia de perto. Se você é homem, sabe o que eu estou falando. Então, imagina que isso já é um pouco da natureza feminina, às vezes da TPM, etc.
Imagina quando ela está sob influência. Olha, vai fulano, sei que lá, aí sei que lá. Aí começa a criar comparações que não tem nada a ver, tal, 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 tal. Aí o cara vai, faz uma besteira aqui, derruba um prato de comida aqui, faz um negócio ali, joga a toalha molhada na cama. Sei que pronto, tá feita o inferno. Final de semana está todo perdido. Por quê? Porque foi dado brechas de ambas as partes, o cara vacila, ela deu brecha para um espírito, ela se deixou levar, se encantou com a beleza de outra pessoa, aí gerou problema. Pronto. Problema está feito. E aí eu olhando pelo olhar psicanalítico e espiritual, eu digo, é a questão do desejo, é a questão da atração, da libido, né? Muitas vezes todo mundo tem desejo, todo mundo gosta da beleza, do belo, né? Todo mundo admira o belo, a beleza. Então todo mundo quer e gosta do que é belo. O homem gosta de mulher que ele acha bonita. E mulher gosta de homem que ela acha bonito. Ou pelo menos um cara que, como eu disse aqui, que passe para ela segurança, firmeza, macho alfa. Ou que passe inteligência, capacidade. Que passe para ela uma segurança, né? É isso. E às vezes se o cara, a relação já não está muito boa, aí, meu amigo, a influência espiritual se soma a isso. E aí o tempo fecha. Então presta muita atenção na tua vida, presta muita atenção. Procura manter a tua relação com a tua esposa da melhor forma possível. Procura manter a relação com o teu esposo da melhor forma possível. Orar e vigiar. Orar e vigiar é fundamental. Ora e vigia. Ora e vigia. Ora e vigia. Não cansa de orar e vigiar. E orar é orar mesmo. É orar e é mentalizar. É orar e é mentalizar. E é vigiar. Vigiar, como eu falei, não de uma maneira obsessiva, de uma maneira rigorosa, mas é ficar de olho nas tuas próprias ações, nas tuas falas, verificar, fazer todo dia, no final do dia, fazer uma autoavaliação. Será que eu não vacilei? Será que eu não exagerei na reclamação com meu marido? Será que eu não exagerei? Será que eu não peguei pesado demais com ele? Será que eu não recebi nenhuma influência sobre isso? Será que eu não peguei pesado demais com a minha esposa? Será que eu não falei uma besteira para ela desnecessária? Será que eu não fui um pedaço de um cavalo? Será que eu não fui grosseiro com ela? Não é? Será que eu não fui um estúpido? Será que eu não fui estúpida com meu marido? Isso geralmente é relação de casal, viu? Sou especialista também nesse assunto aí. Mas também serve para relação de amigos. Você percebe que teu brother está diferente, que tem alguma coisa estranha, relação de amigas, relação de irmãos. Você percebe que tem influência espiritual na jogada. Você percebe que tem influência espiritual. E a influência espiritual vai sempre jogar. Vai ser fácil você perceber quando aquilo está se tornando uma obsessão que vai durar semanas. Vai gerar um afastamento, vai gerar vontade da mulher separar, do cara separar, divorciar, assim, dar uma revolta, sabe? Vai gerar comportamentos destoantes. Uma pessoa que tem uma vida normal, um casal até harmonioso, que se dá bem do jeito que é, com suas qualidades e seus defeitos, mas vão começar a implicar demais um com o outro por nada, brigar por nada. E presta muita atenção nas palavras. As palavras vão começar a ter deboches, ironias, e vão começar a ter uma relação tóxica de um querer diminuir a potencialidade do outro, rebaixar o outro, diminuir o outro profissionalmente, diminuir o outro em todos os sentidos. Você vai começar a perceber ironias, deboches, risadinhas, frases que te joguem para baixo, que diminuam tua autoestima. Você vai perceber, os espíritos sabem lidar como ninguém com isso aí, para afetar um relacionamento, por exemplo. Eles sabem lidar como ninguém com frasezinhas de efeito, deboches, ironias e grosserias para afetar um ao outro. E para afetar a autoestima do outro, para baixar
a autoestima do outro e para atacar a pessoa, provocar, porque eles querem provocar o quê? Atritos. Eles querem atiçar, provocar atritos. Então uma mulher vai dizer, fazer um deboche, fazer uma ironia para o cara responder. Eles querem que haja o atrito. Da mesma forma o homem fala uma coisa, uma besteira. Então prestem muita atenção em si mesmo e nos outros. Prestem atenção na família, em casa, nas relações, com aquelas pessoas que você mais convive. Porque quando os espíritos não conseguem te atingir diretamente, ou seja, te afetando, te deixando doente, te deixando com mal-estar, com uma dor, te jogando um pensamento depressivo, te jogando um pensamento negativo, quando eles não conseguem te atacar diretamente, você pode ter certeza que eles vão jogar sujo, vão jogar assim dessa forma, pegando aquelas pessoas do teu ciclo mais íntimo, aquelas pessoas mais próximas a você, para jogar elas contra você, e muitas vezes se apropriar delas em obsessões para dizer para você tudo que eles querem dizer, para provocar reações, problemas, e nisso existem casos muito fortes que geram às vezes Lei Maria da Penha, de marido perder a cabeça, bater na mulher, de coisa de parar na delegacia de polícia por conta de obsessão espiritual, de influência espiritual. Claro, com a abertura, porque principalmente se houver álcool na história, se a pessoa bebe, já dá uma brecha, entendeu? Então, essas pessoas que bebem demais todo final de semana, que tudo é motivo para beber, pessoas que têm uma dependência química, com álcool, com drogas, fica muito mais vulnerável às influências espirituais também. Muito mais vulnerável às obsessões espirituais também. Então é importante ter cuidado em tudo isso. Eu acho que eu expliquei bem aí, viu? Se você não entendeu, volta do início e dá uma olhada. Aprenda a diferenciar o que é uma influência espiritual normal, de um dia, de um momento, de 2 ou 3 dias, do que é uma obsessão. Uma obsessão é uma ação constante e é uma ação que vai visar sempre prejudicar alguém ou prejudicar relações, fazer as pessoas terem mudanças comportamentais, as pessoas destoarem em comportamento, em jeitos de se expressar, em jeitos de agir, não é? Coisa que para a psicologia às vezes pode ser confundida com borderline, e você vai precisar observar bem isso, porque no fundo todo borderline também tem influência espiritual. Todo mundo que tem borderline tem esse jogo de influências espirituais obsessivas. Todo mundo que tem bipolaridade tem esse jogo de influência espiritual obsessiva. E a gente sabe que existe uma diferença do borderline para a bipolaridade, mas em ambos existe influências espirituais negativas. Existem também processos espirituais envolvidos. Tá? Falei aqui pelo olhar clínico, psicanalítico, psicológico, mediúnico, espiritual. Foi uma aula aqui para vocês, tá? Se liga aí, dá uma olhadinha, volta. Eu mereço aí um like, teus comentários, conta tuas experiências, vivências que vocês já tiveram, casais, amigos, parceiros, de perceber influências espirituais negativas, mas também existem as positivas, é bom que se diga. Existem também influências espirituais positivas. Às vezes, aqueles momentos que está tudo tão harmonioso que parece que você nem acredita, né? E tem aqueles momentos que está tudo dando certo, que o casal está muito harmonioso, que está um cuidando do outro, está um muito generoso com o outro, muito cuidadoso com o outro. Aquele clima de paz, de entendimento. Há momentos assim também, de muito entendimento entre o casal, de muito companheirismo, de muita parceria, de muito envolvimento. Isso são influências espirituais benfazejas. São bons espíritos também atuando, promovendo paz, harmonia e concórdia no lar. Isso também existe. Por isso que é importante orar e vigiar e pedir a ajuda, a proteção e a orientação desses bons espíritos para promover paz, concórdia e harmonia no lar.
ok? Um grande abraço a todos, deixa o like, se inscreve no canal, por favor, se inscreve e deixa aí teus comentários, deixa aí tuas vivências, tuas experiências. Ajuda o canal a crescer. Se inscreve aí, por favor. Um grande abraço.